Boa tarde, tudo bem? Eu sou Rafael Pasquarelli e hoje apresento o programa Você com Dinheiro, aqui na BMC News. E hoje eu recebo um convidado muito especial, Leonel Moleiro, sócio da Quantitus. Tudo bem, Leonel? Tudo bem, Rafael. Um prazer estar aqui com você mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. Ótimo, é sempre uma satisfação estar com alguém que respira banco, respira derivativos e também tem uma sólida base acadêmica. Para quem não sabe, o Leonel Moleiro, ele é professor de finanças, doutor em finanças pela USP e já teve passagem por diversos bancos, banco gringo, banco brasileiro. Leonel, o assunto de hoje vamos começar com juros. Alguma surpresa com a decisão do Copom em manter a taxa básica da economia em 13,75% ao ano? Olha, nenhuma surpresa. Apesar do mercado estar reclamando, muita gente reclamando por causa dos investimentos, não tem nenhuma surpresa, porque você não teve nenhuma definição com relação ao arcabouço fiscal, né? Chamado arcabouço fiscal. Então, se não tem nenhuma definição com relação ao lado fiscal, você permanece com a mesma política com relação à taxa de juros, a política monetária. E a política monetária, obviamente, é uma política de contenção à inflação, mas ela tem uma dicotomia, né? Que é desenvolvimento da economia versus contenção da inflação. Mas uma coisa é fato, né? O mercado de taxa de juros, ele já tem essa percepção com base na curva de juros. Agora me fala uma coisa, e como é que você contra-argumenta aqueles que montam um ranking e evidenciam que o Brasil tem a maior taxa de juros real do mundo? Olha, você pode também explicar a diferença de uma taxa real ex post e ex ante? Olha, a taxa de juros no Brasil, a taxa de juros real no Brasil, ela está condizente com a estrutura de risco institucional, risco político econômico do Brasil. Quando você pega, vamos pensar numa economia madura, tá? Pega uma economia madura. Você pega um investidor em empresas numa economia madura. Que nem nos Estados Unidos, ontem na super quarta, também teve aumento de 0,25 na taxa de juros para a contenção da inflação naquele país, aquela inflação de demanda. Mas quando você pega, vamos supor, uma economia madura, e você vai fazer investimentos numa economia onde você tem menos risco institucional, menos risco político, menos risco econômico, por assim dizer, e você vai fazer um investimento num país como o nosso. Então, quando você pensa em termos de risco de investimento, quando você tem um risco de incerteza nas instituições, obviamente você vai cobrar uma taxa maior. Então, obviamente, você vai ter uma taxa comparativamente real de juros, efetivamente, no país onde você tem uma percepção maior de risco institucional. E o que você acha da taxa real de juros negativa da Argentina? Na verdade, a taxa real de juros negativa da Argentina é porque você tem uma política econômica meio bizarra, né? Na verdade, a estrutura da política econômica argentina é de gastos populistas. E, no fim das contas, os gastos do governo, a inflação tem um fundo fiscal. E aí os gastos do governo na Argentina, com subsídio de conta de gás, subsídio de conta de luz, todas aquelas medidas populistas, os gastos do governo geraram uma inflação que, no fim das contas, a inflação é tão grande que é maior que a taxa de juros, você fica com a taxa de juros negativa. Não, e na Argentina, por conta da taxa real ser negativa, o peso é uma moeda que nem os próprios argentinos confiam. A reserva de valor deles é em dólar e quem agradece bastante são os bancos uruguaios. Agora, ainda voltando... Apesar de toda a dificuldade que o governo argentino coloca para converter a moeda para dólar. Lá tem, né? N câmbios, né? Tem o câmbio, tem o dólar blue, tem o dólar no próprio aeroporto, você encontra diferentes câmbios e inclusive dá para fazer arbitragem com dólar na Argentina. Exatamente. Uma das lógicas é quando você... Aqui no Brasil a gente teve a dolarização da economia também. Não sei se você lembra lá nos anos 80, que tudo era em dólar. Você comprava telefone em dólar. Um telefone custava 3, 4 mil dólares na época. Essa dolarização da economia faz parte de uma economia que perdeu as rédeas em termos de inflação, aí você tem uma inflação inercial e, no fim das contas, nem política monetária consegue resolver isso.
o Brasil, em 1994, quando teve a troca da moeda, você já tinha tido trocas de moeda muitas vezes. Você teve troca de cruzeiro para cruzado, depois para cruzado novo, depois você teve várias trocas de moeda. E quando teve aquela troca de moeda, no fim das contas, ela foi concebida com responsabilidade fiscal. E aí falou assim, olha, nas 3 esferas, não é só, como é que chama, o governo federal, foi responsabilidade fiscal no federal, municipal e estadual. E aí, no fim das contas, você consegue, aquele, que a gente estava vendo agora o vídeo, né? Quando você imprime menos dinheiro e o governo é responsável por aumentar a liquidez do mercado. O governo, ele arrecada mais de 30 e tantos, quase 40% do PIB. Aí, no fim das contas, é o maior gastador também. É o maior arrecadador, maior receita, mas também é o maior gastador. O Brasil arrecada cerca de 35% do PIB e isso não é compatível com os países da mesma situação, mesmo estágio econômico que o país, que o país tem. E você falou lá do economista, né, do Milton Friedman. Tem um vídeo que está circulando pelo Twitter do Milton Friedman, em que o Milton Friedman, é um vídeo antigo, claro, em que ele compara inflação com alcoolismo, né? Exatamente. Então ele diz o seguinte, que quando você bebe muito, é similar a um banco central, é uma economia que imprime muito dinheiro. E de largada é bom e gostoso, né? Você imprime dinheiro, você consegue gastar mais. Você consegue gastar mais e para o alcoólatra ele fica mais feliz. E lá na frente você tem o problema, o alcoólatra tem cirrose, a economia vai ter hiperinflação. E aí depois quando você quer consertar, é justamente o contrário, né? O alcoólatra para de beber, ele vai ter aqueles surtos por síndrome de abstinência, e é o que está acontecendo agora com o Brasil, né? Que a gente quer parar de gastar, mas não consegue, e se parar de gastar, vai ter um monte de gente gritando. E o benefício é só no futuro, seja para o alcoólatra, seja para aquele país que imprimia muito dinheiro e está tentando parar. Realmente é um vício, né? Eu acho que o Brasil, a gente está muito, para quem tem mais de 40 anos, ainda lembra da época de hiperinflação. Eu acho que quem for mais jovem não lembra disso e isso é um problema, você não acha? Não tem a memória inflacionária? É verdade. Essa memória inflacionária para quem tem mais de 40 anos e lembrar dos anos 80, que viveu os anos 80... Eu não tenho mais de 40 anos, eu só estou falando das coisas que me disseram. Você, por favor... Posso falar? Pode falar com mais experiência. Com propriedade, né? Isso. Você quer enganar quem, Rafael? Mas, nos anos 80, você tinha aquela inflação galopante. Se você pensar no tempo de infância, que você recebia a mesada do seu pai, você tinha que gastar imediatamente. Porque se você gastasse no final do mês, você tinha menos dinheiro, menos valor. Eu lembro de uma palestra do João Betting, que ele estava fazendo a análise do período... Tem gente que não lembra quem é João Betting. Explica aí quem é João Betting. O João Betting era um jornalista econômico que ele tinha muitas figuras de linguagem, muitas analogias que eram muito interessantes para você explicar para o leigo o economês. Tá? E ele era muito bom com relação a isso. E ele falava o seguinte, que a inflação, ela prejudica, ela não prejudica a população bancarizada, mas ela prejudica a população que guarda dinheiro na lata de Nescau. E é exatamente isso, né? O pobre que sofre mais com os preços, com o aumento de preços imediatamente. E aí eu assisti uma palestra dele, foi interessante, que ele colocou alguns pontos. Ele analisou o período de implementação do Plano Real, da Lei de Responsabilidade Fiscal, da implantação da moeda e do fim da inflação inercial do período entre 1994 e 1996. E ele colocou alguns números interessantes na época, que era o seguinte, era o aumento do consumo de cimento para as pequenas obras, os puxadinhos, os famosos puxadinhos, o aumento de consumo de pasta de dente, de escova de dente, mas um número que me impressionou muito na época, na palestra, na verdade, eu não sei a origem da informação, mas ele falou na palestra, ele falou que o consumo de papel higiênico aumentou de 1994 para 1996, 60%. Esse número me impactou tanto porque se você pensar da população de baixa renda, que é a população que guarda o dinheiro na lata de Nescau, é a população que mais sofre com a inflação inercial. Porque é o seguinte, o dinheiro que ela recebe, o salário, ela tem que gastar imediatamente. Se ela guardar esse dinheiro, o dinheiro desaparece. Que era o que acontecia quando a gente recebia o dinheirinho da mesada, lá nos anos 80. Se a gente não gastasse imediatamente,
naquela época, né, o preço da ficha de fliperama aumentava de um mês para outro, porque a inflação era muito mais alta. Lembrando também, né, na época, a política monetária ela não tinha efeito, que é o que acontece com a Argentina hoje. A política monetária não tem efeito. Ela perde potência. Ela perde potência. Aqui no Brasil, a política monetária ela ainda tem efeito. Desde que, e olha a importância disso, desde que o governo não começa a imprimir dinheiro, ou então ter irresponsabilidade fiscal, porque ele é o maior gastador, de fato. E se ele gastar mais da conta, 1%, 2% do PIB que seja, ele injeta toda essa liquidez no sistema financeiro. E essa liquidez do sistema financeiro, a gente não pode esquecer que tem o efeito multiplicador bancário. O efeito multiplicador bancário é que quando um dinheiro é colocado numa conta corrente, o banco imediatamente ele empresta para outro correntista, outro tomador de recursos, e ele deposita na conta, e isso multiplica esse recurso muitas vezes. E isso efetivamente gera inflação no sistema financeiro. Por isso que tem o depósito compulsório. Mas falando em banco, sobre o banco no mercado americano que quebrou, né? Sobre o Silicon Valley Bank. Exatamente. E depois tem o Signature Bank. Signature Bank. Aliás, toda vez que eu vou dar aula, eu pergunto para cada aluno onde cada um trabalha, porque volta e meia alguém trabalha num banco ou numa empresa que quebrou ou vai quebrar. E aí, tendo isso em mente, eu evito o constrangimento de citar esse banco na aula, tendo o aluno presente. Exatamente. Fala banco A ou banco B. Talvez seja melhor falar banco A ou banco B. Vamos falar o Silicon Valley Bank, vamos chamar de banco A. Vamos falar o banco A. Banco A. Esse banco A, o Silicon Valley Bank... Mas tem alguma coisa a ver com juros? Essa história do Silicon Valley tem a ver com mudança de juros? Tem a ver com mudança do patamar de juros, só que no mercado americano. Certo. Mas o que aconteceu? O que a mudança de juros tem a ver com Silicon Valley Bank? Parece que não tem nada a ver. A gente tem que lembrar o seguinte, qualquer banco, se tomar resgates em massa, ele quebra. Porque se você pensar, o ativo do banco é um ativo de longo prazo, são empréstimos, financiamentos, parcelas que ele faz para os clientes dele. E o passivo do banco é de curto prazo, que são as captações. Então, o banco faz gestão de liquidez, mas se ele tomar resgates em massa, então está descasado. O banco, por natureza, está descasado. O banco, por natureza, está descasado. Em outras palavras, ele toma no curto e dá no longo. Exatamente. Ele toma dinheiro que pode ser requisitado no curto prazo. Exatamente. E ele empresta dinheiro, por exemplo, para um São Paulino comprar uma Mercedes em 48 vezes. É isso mesmo. Dessa forma que funciona. E o Silicon Valley Bank, ele era um banco de nicho, né? Um banco de startups. E startups, no fim das contas, elas têm um pouco mais de risco do que as empresas comuns por natureza, porque elas estão meio no começo da vida, né? E uma delas quebram ao longo do caminho. Então, eles eram um banco de nicho. Tá? Inclusive de startups na América Latina. Mas esquecendo isso, pensa na estrutura de ativos e passivos. Passivos de curto prazo e ativos de longo prazo. Só para explicar, quando um banco capta dinheiro dos seus clientes, no balanço do banco, e essa captação que ele fez é um passivo. É um passivo, então, exatamente. O passivo do banco é o passivo que ele tem porque captou em CDB, isso no Brasil. Porque captou em letra financeira, porque captou em LCA, porque captou em LCI. Perfeito. É isso mesmo. Então, você tem uma captação um pouco mais curta do que a sua aplicação. E o banco, e todos os bancos têm títulos públicos na carteira. Todos eles. E o Silicon Valley não era diferente, ele tinha títulos públicos do governo americano. Só que, se você pegar... Até aí, sem problemas, Sem problemas. Até aí é um banco que era um banco de nicho específico e tinha uma carteira de títulos públicos. E detalhe, os clientes dele, os clientes que compravam os títulos do Silicon Valley Bank, eram clientes corporativos. Alguém está dizendo aqui que São Paulino compra Polo. São Paulino compra Mercedes, pessoal. Mas tudo bem, o cara não está me criticando dizendo que São Paulino compra Polo. Outro escreveu aqui corintiano, não vou nem dizer o que o corintiano compra, mas continue, por favor. Vamos lá. Excelente. Voltando ao assunto do Silicon Valley Bank. O banco, ele tinha na carteira dele títulos públicos. A partir do momento que, entre o Covid e agora, a taxa de juros nos Estados Unidos aumentou.
porque aumentou o consumo, aumentou o emprego, o país está quase em pleno emprego, e aumentou a taxa de juros no mercado americano. Quando aumenta a taxa de juros, aumenta a própria curva de juros dos títulos do governo americano. E quando aumenta o que a gente chama de yield dos títulos americanos, o preço cai. Quando aumenta a taxa, o preço cai. Esse é o efeito que tem aqui no Brasil. Isso é marcação ao mercado. Marcação ao mercado. A marcação ao mercado que quem hoje tem carteira administrada, tem dinheiro em carteira administrada, sofreu de dezembro para janeiro porque tem regulação dizendo que agora as posições tinham que ser marcadas a mercado. Sim, exatamente. E elas só estavam marcadas na curva de compra. Nos Estados Unidos, eu acho que não tem essa de curva de compra. As posições devem ser marcadas a mercado. Marcadas a mercado. E aí o que acontece? Quando o banco foi fazer a venda dos títulos, ele fez a venda com prejuízo. Ou seja, ele vendeu por um preço, ele começou a tomar resgates do lado do passivo e ele fez, por gestão de liquidez, ele fez a venda dos títulos públicos. Ou seja, se o cliente vai lá e saca dinheiro do banco, ele precisa vender os títulos para poder pagar. O banco vai lá e vende. Não tem um cofre lá igual do tio Patinhas que o banco vai lá e tira o dinheiro do cofre? Não tem. É tudo escritural. É no Brasil. Aí não tem o cofre lá do tio Patinhas. Aí no fim das contas, o banco fez a venda dos títulos do governo com prejuízo. E aí, quando teve mais resgates, ele tomou uma decisão que não foi muito sábio, ele foi no mercado de ações fazer uma captação. Quando ele fez... Mas por que ele não ficou só vender? Porque se ele toma saque, ele tem que vender os títulos. Sim. Se ele comprou título de curto prazo, a marcação a mercado é menor. Se ele comprou título de longo prazo, a marcação é maior. Mas ele estava concentrado em títulos de curto prazo ou longo prazo? Na verdade, eu não sei o detalhe da carteira dele, só que ele tomou bastante prejuízo. Ele tomou um prejuízo de 2 bilhões de dólares. Entendi. Tá? Num banco que tem 200 bilhões de ativos e fez algumas vendas e tomou um prejuízo de 2 bilhões de dólares, aí ele tomou a decisão de não tomar mais prejuízo, continuar com os títulos públicos e foi no mercado de ações fazer captação. A partir do momento que ele foi no mercado de ações fazer captação... Ele emitir novas ações? Emitir novas ações para levantar caixa. Quando ele foi fazer isso, ventilou no mercado que ele estava com problema de liquidez, de gestão de liquidez. Quando ventilou isso no mercado, começaram resgates em massa. Nenhum banco suporta resgates em massa. Não importa qual seja, porque o banco ele não tem 100% de liquidez para pagar os resgates, ele tem uma manutenção, uma gestão da liquidez. Mas o que nem aconteceu? Fundo de investimento aguenta. Nem fundo de investimento aguenta. Eu estava falando exatamente isso. Se você pega um título de crédito privado, ele vai comprar debêntures, vai comprar títulos privados que não tem liquidez imediata. Às vezes não tem nem negociação, ele vai carregar esse título até o vencimento. Quando o fundo de investimento toma resgate, ele tem uma gestão de liquidez. Estamos perguntando aqui, Rafael, existe interbancário nos Estados Unidos? Existe interbancário nos Estados Unidos. Só que é um pouquinho diferente. As operações, aqui no Brasil, são chamadas operações compromissadas. Lá são chamadas repo trades. Você pode levantar caixa fazendo repo trade. Você pode vender títulos e fazer venda com... Esse repo é R-E-P-O. R-E-P-O. PO? Mas o P não é de U de purchase? É engraçado, mas falar repo. Tá, entendi. Aí chama de repurchase agreement. Eles fazem, tem o compromisso de compra do título. Ele vende... Que é a nossa compromissada. É a nossa compromissada. Só que a nossa compromissada, a gente, por causa do espírito das operações de overnight, do espírito de inflação dos anos 80, que foi absurdo, a gente tem no Brasil, sempre teve as operações de overnight. Então as operações compromissadas, elas nascem hoje e morrem amanhã. Mas as operações compromissadas ainda existem no Brasil. Elas só não estão acessíveis, elas só não são acessíveis para pessoa física. Para pessoa física. Porque se eu compro um título hoje, eu na física, e vendo amanhã, vai dar 96% de IOF sobre o rendimento e sobre o que sobrar tem 27,5%, 22,5% de imposto de renda. Ou seja, não dá para a pessoa física fazer overnight. Não dá para a pessoa física, mas para o institucional dá. Para o institucional você consegue levantar caixa por um dia. Então você consegue vender esses títulos públicos que você tem em carteira com um compromisso de recompra no dia seguinte. Então você levanta esse caixa por um dia. Então, supostamente, eu posso levantar dinheiro por um dia e repassar esse dinheiro em financiamento. Você fica com gap, porque você está tomando recursos de curto prazo e repassando em financiamentos. Por isso que vem a política monetária, aumenta o custo. Mas os Estados Unidos eles vão bancar, o governo americano, o banco, ele vai bancar os depositantes do SVB ou vai acionar o FGC deles? Na verdade... Porque o FGC deles é até 250 mil dólares, não é isso? 250 mil dólares. O FGC deles é muito parecido com o nosso, dadas as... Provavelmente a gente que deve ter imitado o deles. Exatamente. O deles é o FDIC, não é isso? Exatamente. Só que, por causa do Silicon Valley Bank, o sistema bancário americano vai pagar todos os resgates. Porque é o seguinte, quando você pensa em pessoa física, 250 mil dólares é condizente, vai?
Mas quando você pensa em investidores corporativos, as aplicações são maiores. Então, ia ter um problema de liquidez para as startups. E as startups são muito importantes para qualquer mercado, né? E aí você ia... Inclusive, as startups brasileiras tinham 6 bilhões lá dentro. De dólar? De dólar. Aí agora eu não sei se dólares ou reais. Entendi. Teria que confirmar Mas é muito essa dinheiro. informação. Bastante dinheiro. E aí o que acontece? As startups, a gente pode confirmar na internet. As startups americanas são importantes. Esse era um banco de nicho, onde as startups americanas tinham conta. E se você tira o caixa delas, elas não conseguem pagar fornecedor, não conseguem pagar salário, não conseguem pagar... Então, para o sistema financeiro, é importante você dar liquidez para essas empresas que estão começando, que são empresas de mão de obra intensiva, mão de obra de programadores, esse tipo de coisa, né? Vamos supor, lá no Vale do Silício americano, na Califórnia, você tem um grupo muito, um ecossistema de tecnologia muito importante. E você não pode sufocar essas empresas. Então, para o sistema continuar funcionando, é importante você conseguir pagar o caixa dessas empresas. Por isso que o FGC lá abriu uma exceção e o Joe Biden falou, né, não sei se você... Quando ele falou assim, os contribuintes não vão pagar essa conta. Quem vai pagar essa conta são os bancos. E todos os correntistas do Silicon Valley, todos os credores do Silicon Valley, na verdade, quem fez a aplicação vai resgatar. Você acha que o sistema bancário brasileiro é mais sólido que o sistema bancário americano? Eu diria que é mais escalavrado. Então, o que você quer dizer com isso? É o seguinte, tem joelhos mais ralados e cabelos mais brancos, eu acho. Entendi. Eu acho que o Brasil não é para amadores. Se você imaginar os bancos mais antigos, você pega banco que tem 150 anos, acho que o Banco do Brasil tem, não sei, quase 200 anos. Não, tem 200 anos. O Banco do Brasil é da vinda da família real para o Brasil, que, se minha memória não me falha, foi em 1808. É impressionante, né? São bancos que têm uma história de inflação, de problemas de alta de taxa de juros, tem uma carteira conservadora, tem o mesmo problema que um banco americano, que é, se tomar resgates em massa, quebra. Qualquer um deles. Porque eles não têm 100% de liquidez. Toma resgates em massa, quebra. Se você pegar, são bancos que passaram por problemas políticos e econômicos e estão inseridos no mercado brasileiro e que sobreviveram sem muitos problemas ao período de Covid. Assim, o meu sócio ele fala o seguinte, se durante o período de Covid você não quebrou e você não ficou maluco, você tem que levantar a mão para o céu e agradecer. No caso do... Exceto se você for acionista da Americanas, né? Porque, aí é verdade. Porque o acionista da Americanas não quebrou e não ficou maluco durante o Covid. E agora ficou. Agora ele ficou, pelo menos, maluco eu não sei, mas sem dinheiro ele ficou. Eu vou falar para você. Se você pensar, a partir do momento que você tem um consumo menor por causa da política de juros, e o nosso Banco Central ele foi muito rápido. Se você comparar com o governo americano... Ele foi rápido para subir os juros ou para baixar os juros? As duas coisas. As duas coisas. Se você imaginar, a nossa política de juros abaixou muito os juros para poder fomentar a economia durante o período de Covid. Então, abaixou muito para aquecer a economia. E quando a economia aqueceu, de repente, no fim das contas, você aumentou a taxa de juros para você conter o consumo e conter a inflação. E se você pegar o mercado comum europeu, se você pegar os Estados Unidos, as outras economias estão tomando as mesmas medidas de contenção de inflação. Você teve uma aceleração, uma redução de taxa de juros, uma aceleração da economia e uma redução e agora um aumento de taxa de juros para conter esse aquecimento tanto no consumo, porque no fim das contas você teve falta de commodities, você teve uma redução de produção de commodities e de repente a economia aqueceu, você tinha menos estoques de commodities em geral, porque ela estava sendo menos produzida, e aí você teve uma alta no preço do petróleo, você teve alta no preço dos grãos, alta no preço do café, o preço do café estava $130 antes da pandemia, foi para $250 pós-pandemia, a saca do café arábica. Então, todas as commodities tiveram uma alta em dólar. E aí, o que acontece? No fim das contas, por causa desses estoques baixos, causados pela própria pandemia, você gerou Houve uma inflação, desorganização das cadeias produtivas e de suprimentos. Como um todo.
Mas isso já não acabou agora? A gente está vendo que as montadoras que no ano passado não conseguiam entregar a demanda, tinha problema de componente, agora elas estão parando de produzir. Então a gente tem uma notícia muito fresca que as montadoras no Brasil estão parando de produzir, vão dar férias coletivas, né? Estão concedendo férias coletivas. Eu fui chamado aqui no ponto que eu tenho que dar o break. Eu quero que depois do intervalo a gente continue discutindo o efeito das taxas de juros no Brasil, particularmente para as empresas. Então a gente vai pedir o primeiro comercial e depois a gente volta à nossa conversa com um especialista em mercado de derivativos e juros, Leonel Moleiro, sócio da Quantitus. Até daqui a pouco. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções. Você estará a meu lado durante 6-7 horas, ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos de opções, até o modo de você fazer proteção da sua carteira contra incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir 2 bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marco Saravalli, e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marco Saravalli. Te espero lá. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Pessoal, estamos aqui de volta conversando com o Leonel Moleiro, especialista em mercado de juros e derivativos. Leonel, você estava me falando aqui no intervalo que o SVB tinha uma possibilidade de ter resolvido o problema dele via derivativos. Qual e como e por que ele não fez? É o seguinte, o Silicon Valley Bank, ele tinha uma carteira de títulos públicos. A carteira de títulos públicos, basicamente é o seguinte, quando a taxa de juros sobe, ele perde dinheiro. O que acontece? Quando o Silicon Valley Bank está exposto nisso daí, a gente fala que está vendido em taxa de juros. Se você está vendido em taxa de juros, ele poderia ter comprado taxa de juros do mercado futuro de juros americanos. O mercado, por exemplo, de futuro de SOFR está muito líquido. Então, fala o que é SOFR, ninguém vai saber o que é SOFR. Parece que eu vou sofrer aqui alguma coisa. É o seguinte, SOFR é a nova taxa de juros do mercado americano, que eles copiaram a nossa, né? Que é flutuante. Eles copiaram a nossa, com certeza. O SOFR, na verdade, é como se fosse a nossa taxa Selic. É a antiga LIBOR. Na verdade, ela é uma taxa diária. É que a LIBOR tinha prazos, né? 30, 60, 6 meses, 1 ano. E aí, o que acontece? Agora é uma taxa de capitalização diária. Ótimo.
E aí, ela é uma taxa overnight, que a gente chama de overnight. A única coisa que muda é que a nossa ela é capitalizada por dia útil, lá é capitalizada por dia corrido. Quando você vai de sexta para segunda, são lá os 4 dias, 3 dias, né, de capitalização. Eu lembrei de 4 dias por causa da operação de câmbio, que são 4, né, na quinta-feira. A gente estava falando lá do Silicon Valley Bank. Como ele estava vendido em taxa de juros, se ele tivesse comprado em taxa de juros... Ele estava vendido naturalmente por carregar títulos do governo. Então, por exemplo, se quem estiver nos assistindo agora tiver título público na mão, tiver uma NTN-B, por exemplo, ou que é o Tesouro IPCA, ou uma NTN-F, ou uma LTN, você está vendido em juros. Posso falar isso para o cara que ele está vendido em juros. Porque se a taxa de juros subir, ele perde dinheiro. Ele vai ver lá no Tesouro Direto que o título dele vale menos. Então, todo mundo que tem Tesouro Direto, seja LTN, que é o Tesouro Prefixado, NTN-F, que é o pré com cupom, ou NTN-Bola, que é o Tesouro IPCA. Sim. Esse cara está vendido em juros. E se o juro sobe, ele vai tomar tinta. É isso daí. Só que o que aconteceu? O Silicon Valley perdeu 2 bilhões de dólares. Se você perdeu 2 bilhões de dólares e ele tivesse vendido em taxa de juros, o contrato futuro ia pagar para ele 2 bilhões de dólares. Então, qual ia ser o resultado no bottom line, no resultado do banco? Zero. Só um detalhe, ver se eu entendi direito. Sim. Ele naturalmente está vendido em juros. Ele naturalmente está vendido em juros. Então ele tinha que comprar juros. Tinha que comprar juros, comprar contratos futuros de juros. Não, porque se ele vendesse no mercado futuro, ele ia aumentar a posição. Ele ia aumentar a posição? Não poderia. Ele teria que comprar contratos futuros de juros. E aí o que acontece? À medida que a taxa de juros no mercado abrisse, o título dele ele ia perder 2 bilhões. Só que o que acontece? Se ele fizesse direitinho o hedge, ele ia receber 2 bilhões da bolsa. E aí ele fica neutralizado. É importante... Mas não é possível que o cara não soubesse que dava para fazer isso. E seria futuro de SOFR ou é futuro de Treasury que ele teria que fazer lá? Olha, poderia ser futuro de Treasury, mas SOFR tem mais liquidez. Entendi. Então é mais fácil de entrar, fazer e é a curva de juros pura no mercado americano hoje. Poderia ser futuro de Treasury, sem problema nenhum. Se você fala assim, mas por que o banco não fez? Porque todo banco tem um departamento econômico que faz as previsões. Então, o próprio Silicon Valley apostou que o governo americano não ia aumentar a taxa de juros. Pelo próprio discurso do governo americano. Só que o governo, o Fed, foi pego de calças curtas. No fim das contas, a economia aqueceu bem mais rápido do que eles esperavam. Então, eles atrasaram um pouco no aumento de taxa de juros. E aí, eles tiveram que fazer um aumento um pouco mais intenso. Quer dizer que se o economista-chefe do banco faz um cenário e aí ele erra muito, o banco quebra. O banco pode quebrar. Olha, desde que eu conselho acate com o conselho do próprio banco acate com a opinião dele. Isso daí é uma decisão colegiada. Quando a gente fala do economista-chefe achar, ele pode achar e o banco não seguir, não fazer. Mas se a tesouraria do banco monta posições alinhadas com o cenário que o economista-chefe do banco traçou e esse cenário está errado, o banco vai sangrar. Vai sangrar, com certeza. Foi o que aconteceu. Lá, na verdade, o Silicon Valley Bank ele não sangrou muito, ele sangrou um pouco, mas isso ventilou. E aí isso gerou resgates em massa e isso fez ele quebrar. Não foram, na verdade, a partir do momento que quando você tem dinheiro no banco, o que você pensa? O último que ficar paga a luz. Então eu vou lá pegar o meu dinheiro primeiro, vou pegar meu dinheiro primeiro antes que eu seja o último. E aí todo mundo pensa assim, aí o banco quebra. Ele tomou 40 bilhões de dólares de saque. E aí ele não tinha liquidez suficiente. Tudo bem, ele tinha 200 bilhões de dólares de ativo, só que os 200 bilhões de dólares dos ativos não eram líquidos. Exatamente. Então, por exemplo, no mercado brasileiro o banco emprestou dinheiro para o camarada comprar o carro em 50 vezes. Você não pode ligar lá para o cara... Falar, me devolve agora. Me devolve, vende o carro e me devolve agora. O dinheiro. Não tem como, não é assim que funciona. E ele emprestou dinheiro para empresas, né? Financiamento para empresas, de prazos muito longos. Não tinha como, não tem nem como a empresa pagar. Aqui no Brasil, a gente viu que a Americanas os bancos falam abertamente em fraude, eles não usam eufemismos para dizer que a Americanas fraudou as demonstrações financeiras. Mas, de qualquer maneira, a Americanas ela sofreu por conta da alta dos juros. Era uma empresa muito alavancada. Se você olhar os balanços da Americanas, você vai perceber que em muitos anos, já pelo menos há uns 10 anos, o EBITDA dela era muito parecido com a despesa financeira. Sim, claro. Então, você tem uma cobertura de juros praticamente de 1 para 1, né? Um gera de EBITDA, você tem cobertura de juros. É uma situação
perigosa. Estou procurando aqui uma palavra, é uma situação perigosa. Quantas mais empresas podem estar nessa mesma situação e com a manutenção da taxa Selic em 3,75 adotada pelo Copom ontem, pode apressar que mais empresas apareçam boiando com a barriga para cima no Rio Pinheiros ou Tietê? Excelente, essa figura de linguagem é ótima, você está parecendo o João Mibete. Vamos continuar. Bom, se você pensar, como eu falei para você, se você comparar uma economia madura com a economia brasileira, o prêmio de risco de mercado que a gente chama, que é o que a gente chama, é o quanto que o investidor exige para fazer um investimento de capital no Brasil, é maior do que numa economia madura. Seja Inglaterra, Austrália, Estados Unidos, se você comparar com qualquer Japão, você vai exigir uma taxa maior aqui. E aí o que acontece? Se você tem um custo de captação maior, porque entenda o seguinte, a empresa ela levanta dinheiros, ela tem financiamento de duas fontes, basicamente. De dívida, que o custo está mais alto, concorda? Na dívida, no fim das contas, se você vai emitir uma debenture, mesmo que seja uma debenture que paga CDI mais alguma coisa, vai estar um custo de captação mais alto, porque o CDI está mais alto, certo? O CDI está 3,65, vai ficar mais alto. 3,65 mais 3%, então vai ficar mais caro. E aí o que acontece? O próprio acionista da empresa vai exigir uma taxa maior, porque a percepção de risco piorou. Não, e ele tem mais informação da empresa dele do que qualquer um outro. E aí, se você pensar em termos de captação, o custo de captação da empresa ficou muito alto. E aí ela vira e fala o seguinte, olha, se o retorno que ela tem nos ativos dela for menor do que o custo de captação dela, ela está destruindo valor para o acionista. Ou seja, no fim das contas, no longo prazo, ela vai começar a destruir valor e destruir fluxo de caixa. No longo prazo ou no curto prazo? Porque mesmo no curto prazo, como é que uma empresa consegue gerar riqueza maior que 13,75% ao ano? É difícil. É difícil, né, em termos de taxas nominais, mas a gente tem que pensar que é o seguinte, vamos supor, que nem é 13,65, é 13,65 mais um custo de crédito, né? Exato, 13,65 é sem spread. Sem spread. O spread hoje, depois que aconteceu o problema da Americanas, ficou maior ainda, particularmente para as empresas que tinham atividades semelhantes da Americanas. O banco não é bobo, o banco vai lá, olha o que aconteceu isso com a Americanas, ele fica preocupado, será que não está acontecendo com as outras? Exatamente. Aí o que acontece? Você vai ter que ainda adicionar um spread de crédito. Só que a vantagem de você tomar dívida é aquele negócio, né? Quando você joga na demonstração de resultados da empresa, a despesa financeira entra como um redutor do lucro, então tem o benefício fiscal do endividamento, desde que você tenha lucro, né? Desde que você tenha lucro operacional. Mas, no fim das contas, esse custo está mais alto. Então você inviabiliza vários projetos de investimento da empresa que antes eram viáveis com taxas menores. Imagina o seguinte, imagina que eu estou falando só de custo de captação do acionista e de dívida. E a dívida ficou mais cara. Então, e essas empresas, total de captação por exemplo, as varejistas, elas precisam de dívida. Elas não conseguem rodar só com capital próprio. Não, não apenas de varejo. Não, várias empresas na Bolsa não rodam só com capital próprio. Não roda. Não roda. Aí, outra coisa, existe esse benefício fiscal, ele traz uma vantagem, ele dá um benefício de alavancagem para o próprio acionista da empresa. Dá mais resultado para o acionista, sobra mais para ele, mas aumenta o risco, né? Aí você pega uma empresa que a maior parte dos projetos não superam hoje o retorno ou o custo de captação dela. Ela vai desistir dos projetos. Ela simplesmente não vai mais investir. E aí você vira e fala o seguinte, peraí, cara, mas é o remédio que está matando o paciente? O que você está colocando aqui é o seguinte, o culpado é o Banco Central por colocar a taxa em 3,75? Aí que está. O culpado não é o Banco Central. É o que eu falei, a política monetária ela tem variáveis macroeconômicas bem claras. E uma delas são os gastos do governo. Lembrar que a nossa inflação histórica é uma inflação de fundo fiscal, não é uma inflação de demanda. É uma inflação de fundo fiscal. E aí o que acontece? Quando você tem incerteza na política fiscal, no que o que está colocado na mesa, é o seguinte, olha, a política fiscal vai ser publicada só depois que a gente voltar da China daqui a uma semana. Tudo bem, agora teve uma reunião do Banco Central, o Banco Central falou assim, então não muda nada, não mudou a política fiscal, então a gente não muda nada. A impressão que tem que está tendo uma disputa quem pisca primeiro, né? Exatamente. Quem que vai piscar primeiro? Né? É queda de braço política. No Brasil, não é política econômica,
é política, política, política econômica. Aí no fim, política ao cubo, né? Econômica. E no fim das contas, se é tudo assim, você tem incerteza. O Banco Central, ele é super claro na ata do próprio Banco Central e das variáveis que ele está analisando para poder... Mas o mandato do Banco Central brasileiro é para controlar a inflação ou é para também ficar vendo o crescimento do PIB? Na verdade é uma dicotomia, né? É um trade-off que a gente chama. No fim das contas, você não pode... O remédio é fácil. Se fosse só controlar a inflação, é só colocar a taxa de juros de 40% e a inflação ia para zero. Para negativa. Isso é fácil, mas ao mesmo tempo você tem que fazer esse trade-off. Isso já foi feito. Esse equilíbrio. Já foi feito, você não pode sufocar o paciente. No fim das contas, o que eles olham é a economia está se recuperando, está tendo crescimento do PIB, mas crescimento pífio do PIB de 1,5%. Cara, o crescimento do PIB é condizente ao Brasil, que ele tem impostos em cascata na cadeia econômica. Então, você não consegue produzir direito. O Brasil vai crescer pouco, efetivamente, nos próximos anos, enquanto não tiver uma reforma tributária. Isso daí é papo para outro boteco, né? Mas se você não tiver reformas administrativas, tributárias, de tal forma que você permita tirar impostos da cadeia produtiva e permitir que o Brasil tenha uma cadeia produtiva um pouco mais longa. Pega, por exemplo, a Vale. A Vale não exporta minério de ferro com 60% de pureza? Em navio de 300 mil toneladas? Cara, se você pensar, 60% de pureza é 40% de terra. É isso, ela enche o navio com 60% de pureza e 40% de terra. Por que no fim das contas, você no Brasil faz o seguinte, tira a terra, faz ferro gusa, e beneficia. O que acontece? Mas é caro produzir aqui. Cada etapa da cadeia produtiva, ela é muito custosa, muito penosa. Se você pegar outros países... Mas não vale a pena. Mas no passado, quando o governo tinha mais participação no conselho da Vale, a Vale foi obrigada a começar a fazer uma siderúrgica. Não sei se você se recorda. Sim. Que é um projeto Contir pior do que só exportar a matéria-prima não beneficiada. É a mesma coisa da Petrobras. Por que a Petrobras tentou, ao longo dos anos, até o início desse ano, fugir de fazer refinaria? Porque a TIR de refinaria é pior do que a TIR do que só explorar o petróleo e exportar. Sim, exatamente. E aí, no fim das contas, toda vez que você transforma alguma coisa no Brasil, fica muito custoso. Aí você fala, não, a mão de obra no Brasil não é qualificada. Não é bem verdade isso. Não é bem verdade. Hoje em dia tem alguns países que estão absorvendo serviços, principalmente. Eu fiz um trabalho recente com a Tunísia. O pessoal da Tunísia não é um país em desenvolvimento também. Só que eles tinham uma equipe de programadores lá na Tunísia, que era um custo um pouco mais baixo, que aqui no Brasil o pessoal recebe em reais. Por que não faz isso? Por que não fomenta? Porque é muito caro aqui. O que é caro no Brasil são... Obviamente, não é só os custos institucionais, tá? Mas os custos transacionais. Todos os custos transacionais, custos trabalhistas, é muito caro, a estrutura é muito cara. Mesmo para você abrir uma empresa, para você fazer a contabilização dos seus impostos, uma empresa pequena às vezes paga 5 de guias de imposto. Então você tem uma dificuldade, você cria muita dificuldade. Você compara o Brasil com a Índia. A Índia... Tudo bem, a Índia tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, é uma mão de obra bastante intensiva. A gente tem 220 milhões de habitantes, mas mesmo assim a gente tem muitas riquezas aqui no Brasil. Tem água, 20% da água potável do planeta, da água doce do planeta. Você tem petróleo, você tem terras para plantio, você tem ainda mata virgem. Então, você tem muitas possibilidades aqui. Mas pega a Índia. A Índia se tornou a China que fala inglês. Por quê? Eles fizeram uma reforma social, na verdade política, tá? Eles fizeram uma reforma política e 2 tributárias. Só essas 2 reformas tributárias já facilitou para a China e já está migrando produção de alguns produtos específicos para a China. Para a China não, perdão, para a Índia. E aí você vira e fala assim, qual é a diferença de potencial entre Brasil e Índia? Tudo bem, você tem lá 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300 milhões de habitantes de mão de obra para fazer isso, mas a estrutura social deles é de castas, aqui não.
É uma plena democracia, pelo menos é o que a gente imagina, é uma plena democracia, um capitalismo já bem estabelecido, não precisa de uma reforma política, social, não há necessidade disso, só precisa de um pouquinho de boa vontade e a gente vai conseguir deslanchar. Aí, desculpa, acabei me estendendo, mas isso é uma opinião pessoal minha, tá? Leonel, a gente vai fazer mais um intervalo e depois eu quero falar das oportunidades que surgem no Brasil para vender produto por conta da taxa de juros alta. A gente vai para o intervalo e depois a gente volta para o Leonel responder a essas questões. Até daqui a pouco. Nosso ambiente de negociação tem nas boas práticas melhor execução, Best Execution, ITCF, Treat Your Customers Fairly, e vários outros requisitos que os mais exigentes órgãos reguladores financeiros, como a FCA no Reino Unido, a CSSF aqui em Luxemburgo, a SCB nas Bahamas e a CVM no Brasil. Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções. Você estará a meu lado durante 6-7 horas ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos de opções até o modo de você fazer proteção da sua carteira contra incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir 2 bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marcos Saravalli, e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marcos Saravalli. Te espero lá. Pessoal, estamos aqui de volta com Leonel Moleiro, especialista em derivativos. Aliás, ele é autor de um livro, juntamente com o Eduardo Mello, chamado Derivativos, Negociação e Precificação. Derivativos, Negociação e Precificação. Ainda falando em derivativos, falando de juros, nós já falamos dos impactos dos juros altos nos Estados Unidos, no Brasil, no Silicon Valley Bank. Agora, o juro alto é uma beleza para montar COI, não é não, Leonel? Excelente, excelente. O COI ele ficou no mercado, virou meio patinho feio. Todo mundo ficou falando, não, toda vez que eu compro um COI, não dá exercício. Você tem que entender a estrutura do COI é a seguinte, o COI é emitido por um banco, tá? O COI é o Certificado de Operação Estruturada, ele foi inspirado nas Structured Notes nos Estados Unidos, que existe desde os anos 90. Ele foi autorizado pelo Banco Central em 2013 e ele aqueceu a partir de 2015, tá? E aí virou um pouquinho patinho feio. Por quê? Porque como é que é a estrutura de distribuição hoje? A estrutura de distribuição hoje você tem o emissor, que é o banco, ele emite o COI, e aí a corretora vai lá e fala, olha, Banco X, eu vou vender seu COI. E aí eu vou morder um spread. E aí vai para o assessor de investimentos, ele morde mais um spread. O que sobra para o cliente? Não sobra muita coisa, porque no fim das contas ele vai receber muito menos. E aí, o que é o COI? Por que ele recebe menos? O COI, ele é um título híbrido. Ele é uma composição de um título de renda fixa, que é muito parecido com uma letra financeira de emissão do banco, e uma composição de derivativos. Mas como é que funciona esse negócio? Como é que funciona essa mágica? Funciona da seguinte forma. Você vai lá e coloca, vamos supor, 10 mil reais num COI. Tá? Então você vai colocar 10 mil reais no COI. O que o banco faz?
Ele vai pegar esse seu dinheiro, ele vai pegar, vamos supor, R$9.100 desse seu dinheiro, vai aplicar no período de 2 anos, R$9.000, vamos supor, no período de 2 anos, 1 ano e meio, ele vai recuperar os R$10.000 que então, você... a 13,75% ao ano... É 1 ano, vamos supor. Não precisa nem reservar dos 10 mil, colocar 9 mil. Ele poderia colocar, sei lá, 8.700. 8.700. Hoje, com a taxa de juros quanto maior, menos o banco vai precisar aplicar para recuperar os 10 mil lá no final. Isso resolve, olha o que o Leonel está explicando. O Leonel está explicando como que é a mágica do capital protegido do COI. Então, o investidor lá colocou 10 mil reais no COI, o banco pega esses 10, separa, vamos supor, 8.700 e aplica pré-fixado o 8.700 para depois de um certo tempo voltar a dar 10 mil. É isso aí. E a outra coisa... E os 1.300 que sobram? Os 1.300 que sobram, ele monta uma operação com derivativos. Eu vou explicar. Vamos supor o seguinte, com esses R$1.300, ele faz o seguinte, olha, você vai aplicar 10 mil reais, eu garanto os seus 10 mil reais lá no final. Isso é o discurso de marketing. É o discurso de marketing. Você investe 10 mil reais, eu garanto os seus 10 mil reais lá no final. Só que se a bolsa subir, vamos supor, se a bolsa subir, eu te dou 90% da alta da bolsa durante o período. Se a bolsa cair, eu te devolvo os 10 mil reais. Aí você vira e fala, pô, esse produto é espetacular. Só banco, que o que acontece? Pro banco. Não, ele é espetacular para o cliente também. Porque o cara que tem. É aquele cara que tem medo da renda variável. Entendi. Entendeu? O cara que, por exemplo, ele não suporta perder dinheiro. Tudo bem, se ele colocar 10 mil e resgatar 10 mil, ele não vai passar mal. Mas se ele botar 10 mil e resgatar 8... Ele está pensando certo? Esse investidor está pensando certo? Olha, eu vou falar para você, depende da estratégia dele. Isso é uma avaliação pessoal. Qual que é o problema? Quando o banco emite, ele vai emitir a 90% do índice Bovespa. Tá bom. Aí passa para a corretora, já virou 70%. Passa para o assessor de investimento, já virou 60%. E quando sobra para o cliente, fala, olha, aqui nesse título você vai receber 60% da alta do índice Bovespa. Ah, mas e os outros 30%? Foram mordidos no spread ao longo do caminho. E aí o que acontece? Poxa, e como é que esse mercado poderia ser fomentado de novo? Esse título é espetacular. Às vezes, quanto maior a taxa de juros, você pode oferecer para o cara o seguinte, olha, eu te pago 110% da alta do índice Bovespa no período. Então, permite, aí você coloca um teto, olha, com o índice Bovespa até no máximo 130 mil pontos. Então você começa a criar possibilidades de ganhos e é legal fazer isso quando o índice Bovespa está mais baixo, né? Que agora, sentido. Mas agora está ótimo para fazer a taxa COI. de juros alta e é o melhor momento para criar produto e o mercado de renda variável baixa. Só que qual que é o problema? O problema é, você tem que ir direto na fonte, você tem que ir direto no banco. As fintechs teriam que fazer isso. Pessoal, eu conversei hoje com Leonel Moleiro, especialista em derivativos. Leonel, a gente tem que fazer outro programa só para a gente montar a estratégia de COI e explicar como os COIs funcionam. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência e eu vou encerrar aqui o programa Você com Dinheiro.